Olá pessoal, eu sou o Lucas Perillo da Bocaina e bem-vindos aí a mais uma conferência da nossa segunda Conferência Nacional de Biologia da Conservação. E hoje vou conversar aqui com o professor Adriano Palha, ele atualmente é professor da UFMG. E para começar a nossa conversa, professor, muito obrigado aí pelo aceite ao convite. Obrigado a você. E para iniciar, conta um pouco da sua trajetória aí, como você fez o mestrado, o doutorado, até chegar aqui a ser um pesquisador da UFMG. Tá bom. Eu sou biólogo, me formei em biologia na Universidade Federal de Viçosa. Desde o início da minha graduação eu tinha um foco muito grande para a parte do campo, a área ambiental da biologia. Eu sempre me identifiquei muito com isso, tive excelentes professores lá que me orientaram nesse início de trajetória. E no final da minha graduação eu sabia que eu queria trabalhar com ecologia, já tinha meio que definido um tema, um grupo de pesquisas e algumas perguntas que me interessavam em ecologia. E confesso que era bastante uma abordagem bem forte à época de ecologia teórica. Estava preocupado em questões gerais em ecologia, saber como que, a competição estruturava a comunidade de pequenos mamíferos na Mata Atlântica. Eu tinha algumas perguntas assim bem focadas e relacionadas com temas que à época eram temas pulsantes em ecologia. Acontece que vindo aqui para a UFMG, terminada a graduação, eu fiz a seleção de mestrado aqui para a UFMG, para o curso de Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre, e vim trabalhar sob orientação do professor Gustavo Fonseca, na época orientador aqui no programa. E o foco do Gustavo naquela época já era um foco bem direcionado à biologia da conservação, não que eu não tivesse muita afinidade com isso, mas não tinha sido o direcionamento original da minha graduação. Entendi. Mas vindo aqui para o programa, que era um programa, ainda é, mas naquela época era um forte programa com esse direcionamento para questões mais aplicadas de ecologia, voltadas à conservação e manejo da vida silvestre, e também trabalhando com o Gustavo Fonseca, que tinha também esse viés. Acabei que eu fui direcionando muito do meu mestrado para temas de biologia da conservação. E aí minha dissertação de mestrado tinha questões clássicas em ecologia, mas também tinha um viés, um direcionamento também para tentar responder algumas questões mais aplicadas, mais pragmáticas, relacionadas à conservação de biodiversidade. Depois de eu terminar o mestrado, depois de um tempo, eu fiz uma seleção para staff, para a equipe da Conservação Internacional, na época Conservation International, para o escritório de Belo Horizonte da CI, da CI, trabalhando no programa Mata Atlântica. E fiquei lá durante 8 anos, trabalhando como analista de biodiversidade na CI. Acho que na minha formação, esse foco em questões mais analíticas, ferramentas de análise de dados e aspectos mais formais de ecologia teórica, aliado à formação que eu tive no mestrado de questões práticas de biologia de conservação, eu acho que essa combinação dessas duas vertentes me ajudou no processo de seleção lá para a vaga da CI. E foi excelente o período que eu trabalhei lá, foi uma experiência enriquecedora, a possibilidade de trabalhar com biologia da conservação aplicada, direto, vivenciar questões práticas, urgentes, demandas da sociedade, do poder público, dos estados, para solucionar problemas relacionados à conservação e poder trabalhar com uma equipe capacitada para isso na CI à época, profissionalmente foi muito importante. Achei que foi uma experiência bem bacana. E aí depois disso que você fez o doutorado? Foi. Durante o período que eu estava na CI, surgiu a oportunidade de fazer o doutorado aqui na UFMG também. Também com o Gustavo. E aí eu levei o doutorado e o trabalho. Não foi tão trivial, não foi simples, porque o trabalho lá não para, não tinha interrupções e tinha uma tese para entregar, mas consegui concluir, e a tese foi focada com temas que eu trabalhava na CI.
na época da CI eu estava muito fortemente ligado à avaliação de riscos de extinção de biodiversidade, especificamente de fauna ameaçada de extinção, focado também em vertebrados, nas listas vermelhas, né? E aí acabou que o meu projeto de doutorado e a minha tese de doutorado foi voltado para esse tema, de uma avaliação dos fatores de ameaça de mamíferos, de vertebrados no Brasil, que leva tais organismos a esse risco de extinção, quais são os fatores que tornam eles mais ou menos vulneráveis à extinção, como é que está distribuída espacialmente a ameaça nos biomas brasileiros, como é que essa ameaça vem se modificando ao longo do tempo. Então é possível perceber para certos grupos como é que ações de conservação, estratégias governamentais reduzem o risco de extinção, e por outro lado é possível, avaliando o comportamento dessas listas vermelhas, avaliar como é que a degradação ambiental pode levar espécies que antes estavam em situação relativamente tranquila, ou não tão preocupante, a figurar de um momento para outro numa lista de ameaça. Ou seja, né, uma tese bem aplicada mesmo, Foi. Já que você trabalhava diretamente com a CIA. Foi. Mas uma coisa que a gente aprende no doutorado também, porque a gente também não podemos se desvencilhar, se desligar das questões mais rigorosas do fazer ciência. Claro. Então, apesar de ser ter sido um trabalho, como vários outros nessa linha, de conservação, com foco prático aplicado, direcionado para responder uma pergunta, a base biológica, a base científica em ecologia tem que estar por trás. Então, o que tentamos fazer foi isso, de conciliar a informação científica disponível, teorias ecológicas de risco que indicam o potencial de risco de extinção para espécies, e tentar aplicar isso para propor soluções mais práticas. Então, no doutorado eu trabalhei com isso, mas também o outro trabalho aliado na conservação internacional, eu fiquei responsável pela avaliação para a participação nos processos de avaliação de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, especificamente na Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica tem diversos exercícios de priorização de áreas para conservação, usando diferentes ferramentas analíticas, diferentes ferramentas de abordagem de análise dos dados. Isso dessas diferentes avaliações ao longo do tempo, mas tem também algumas avaliações que são regionais, realizadas por estados. E na época que eu passei na CIA, a CIA participou de diversas iniciativas estaduais e regionais de identificação de áreas prioritárias para conservação. E eu acompanhei também a mudança nesse processo de como que essa avaliação de priorização foi feita. Desde o início, quando isso começou também, com a abordagem que quem trouxe para o Brasil foi a CI, de a reunião de pesquisadores em cima de mapas, indicando, a partir do conhecimento prévio, quais as áreas que cada um deles achava importante para o seu grupo taxonômico em questão. Então era um exercício muito rico, por conta de contar com a experiência dos pesquisadores, mas ainda carente de bases científicas mais sólidas. Porque o que a gente fazia era desenhar no mapa os limites daquilo que a gente achava que era importante. E às vezes esses limites nem sempre coincidiam com a realidade biológica. E nem de uso do solo também. Nem sobre o que tinha lá, como é que o solo estava sendo usado, quais são as pressões, quais eram os vetores de ameaça, qual era a projeção de perda de hábitat no futuro. Então era um exercício que produziu frutos interessantes e que foi usado inclusive como política pública. Mas a comunidade científica, trabalhando com essa questão de biodiversidade e conservação, e também o poder público, os estados e a União, sentiram a necessidade de que isso fosse aprimorado de alguma maneira. Certo. E aí, já no final da década de 90, início dos anos 2000, uma ferramenta mais robusta de análise de áreas prioritárias para conservação veio a ser incorporado nesses estudos que a CIA também participou, que a gente chama hoje, num grande leque de ferramentas, chamada Planejamento Sistemático para a Conservação.
que é utilizar a informação biológica mais precisa possível, que é basicamente o registro de ocorrência de uma determinada espécie ameaçada de extinção ou endêmica que ocorre naquele local e utilizar o conjunto de informações sobre aquela espécie, o conjunto de informações sobre todas as espécies ameaçadas naquela região e, com base na representatividade dessas espécies no sistema de áreas protegidas e na insubstituibilidade de uma determinada região em função da presença de espécies que são únicas naquele local, combinar isso numa análise matemática para indicar quais áreas são mais prioritárias ou mais insubstituíveis do que outras. E, como você falou de uso do solo, vincular isso também com o sistema de áreas protegidas e com a dinâmica de alteração da cobertura de vegetação nativa. E aí essa ferramenta, ela vem sendo utilizada no Brasil desde então e é a base das abordagens atuais que o Ministério do Meio Ambiente tem adotado para definir áreas prioritárias nos diferentes biomas do Brasil. Legal. Esses exercícios estão sendo realizados já por diversas organizações e pesquisadores e universidades, já para vários biomas, acho que para alguns já está finalizando, acho que a Amazônia, Cerrado já está bem avançado, Mata Atlântica está começando agora, que é o processo de revisão das áreas prioritárias dos ecossistemas brasileiros, usando ferramenta de biologia da conservação. Ou seja, né, hoje em dia, atualmente, a gente já não depende só de lista de espécies ameaçadas para indicação de áreas prioritárias, né? Não. Então, existe todo um conceito por trás para otimizar essas escolhas. Isso tem avançado, né? A gente trabalhava muito com essa história das espécies ameaçadas, de onde elas ocorrem, porque também é o dado mais bruto, mais puro sobre a informação de biodiversidade daquele componente que a gente quer conservar. Mas hoje em dia a gente já percebe que não é apenas conservar uma espécie, a conservação de uma espécie ou de um grupo de espécies pode levar à conservação de outros atributos da biodiversidade que a gente acha importante, mas hoje em dia já é possível você mapear outras metas de conservação, outros alvos de conservação. Para citar alguns exemplos, é possível fazer uma avaliação de áreas prioritárias para a restauração da biodiversidade, para a recuperação florestal. A gente tem também exercícios, poucos ainda, no Brasil, para mapear áreas prioritárias para serviços ecossistêmicos, por exemplo. Também é possível avaliar, incorporar componentes novos hoje, que a gente, no passado a gente não tinha muita robustez para fazer isso, como fica o atual sistema de áreas protegidas frente a situações de clima futuro, de mudanças climáticas. Como ficam os serviços ecossistêmicos que hoje são importantes em algumas regiões, como é que vai ser a provisão desses serviços em cenários futuros. Como conservar não apenas espécies, mas histórias evolutivas, diversidade filogenética, processos ecológicos que às vezes são importantes e não estão necessariamente associados a uma espécie ameaçada de extinção. Então hoje em dia é possível utilizar ferramentas mais robustas, com maior embasamento científico, para tomar decisão em relação à conservação da biodiversidade. Legal, essa semente veio desde a época lá que você trabalhava na CI, mas aí depois disso, quando você concluiu o doutorado, sim, como que você chegou nessa história de ir para a academia? Né? Então, no meu caso particular, eu sempre tive um apego muito grande com a questão de dar aula, de ser professor. Então, durante os 8 anos que eu trabalhei na CI, eu também era professor de biologia numa faculdade particular no Centro Universitário Isabela Hendricks. Eu dava aula de biologia lá, então eu sempre gostei muito de estar em sala de aula. E aí chegou uma oportunidade de eu tentar conciliar essas duas coisas numa única instituição. Apareceu o concurso aqui no UFMG, logo depois de eu ter terminado o doutorado, felizmente deu certo, eu vim para cá em 2010 e estou aqui desde então. Acho que a gente é aquilo que é a nossa trajetória também. Então, aquilo que eu aprendi, que eu vivenciei durante a minha formação e o meu trabalho profissional, nos anos que antecederam a vinda para a UFMG, certamente contribui para o meu trabalho hoje aqui na universidade. Claro, e atualmente então você ainda
trabalha com ecologia, mas a aplicação desses dados para conservação, né? Sim. E de mamíferos. Sim. Não apenas mamíferos, né? Meu laboratório é um laboratório de ecologia e conservação. Então a ecologia que a gente faz aqui, eu e meus alunos de iniciação científica, até os pós-doc, os pós-doutores, o trabalho que a gente faz é focado em questões aplicadas. Então, talvez excetuando um ou outro projeto, uma outra pesquisa, uma ou outra pergunta que é ainda para responder questões mais clássicas, teóricas em ecologia, praticamente toda a pesquisa que a gente faz aqui tem um cunho de aplicação voltado para a conservação da biodiversidade. Sim, o grosso do trabalho está relacionado com um grupo específico, que é o grupo com o qual eu me formei, com que eu tenho mais afinidade, que é de mamíferos, mas eu tenho projetos que transcendem a questão taxonômica, apenas mamíferos. Eu tenho projetos que envolvem outros grupos de organismos também. Claro, né, se quiser aplicar a conservação em si, não tem como você escolher um grupo taxonômico para determinação de áreas prioritárias, ainda mais hoje que a gente está nessa ciência de crise, que é super necessário indicação de áreas prioritárias para se investir com qualidade nessas regiões. Sem dúvida. Então, é realmente interessante utilizar o máximo de grupos taxonômicos possíveis e todas essas ferramentas que você citou, né? Exato. E dentro do seu laboratório você tem trabalhos também focados no quadrilátero ferrífero, né? Que é a região aqui, coincidentemente, perto de Belo Horizonte, perto de um centro de pesquisa que é o FMG, mas da mesma maneira também há séculos aí com exploração de ouro e agora minério de ferro, né? Então, conta aí um pouco dos resultados desse trabalho, como que está essa questão da biodiversidade relacionada com essa região que é tão importante economicamente para o país, mas que também tem várias áreas insubstituíveis que prestam serviços ecossistêmicos. Sim. O quadrilátero é uma situação muito peculiar aqui nossa, no Minas Gerais. É uma região talvez não tão extensa, são não lembro bem, 7.000 km², algo em torno disso, né? 7.000 km² de área, na qual tem uma mistura, uma composição de diferentes tipos de vegetação, o que já torna o sistema ecológico relativamente complexo. Você tem uma variação altitudinal marcante na região do quadrilátero, com diferentes tipos de florestas, diferentes tipos de áreas abertas. Tem áreas de cerrado, áreas de campo rupestre, vegetação que cresce sobre canga. Então, só isso já é um incremento de complexidade biológica muito grande, entender essas interações dos organismos num sistema com tantas interdigitações, tantos ecótones entre diferentes tipos de hábitat, é desafiador. Associado a isso, como você falou, é uma região que historicamente é explorada, seus recursos minerais são explorados desde que Minas Gerais existe. Ouro Preto está dentro do quadrilátero? Ouro Preto está dentro do quadrilátero, Mariana está dentro do quadrilátero, né? Então são áreas que já vêm sendo exploradas há bastante tempo e mais recentemente, depois da fase do ouro, a exploração de minério de ferro, e que passou por um boom de exploração por conta da situação econômica do planeta, crescimento, a fase de crescimento contínuo da China demandando minério do Brasil, e Minas Gerais é uma das principais províncias minerárias do planeta, concentrado aqui na região do quadrilátero. Isso implica uma grande quantidade de áreas de mineração que degradam o ambiente localmente, a partir das cabras de mineração, mas também irradiam degradação para o entorno, né? As barragens de rejeito, a construção de estradas, assentamentos populacionais humanos para mão de obra para essas atividades de mineração, expansão agrícola para dar subsídio a essas populações crescentes, siderúrgicas, as siderúrgicas, eucalipto, plantios de eucalipto. Então
O quadrilátero, que já é uma região bastante complexa, tem também nela esse incremento de complexidade em função de diferentes vetores de degradação ambiental, que podemos caracterizá-los em 3 básicos: a mineração, a atividade agropecuária, que ainda é forte em algumas regiões do quadrilátero, e, mais recente, a expansão urbana, a expansão dos grandes loteamentos de condomínios em regiões ainda prístinas do quadrilátero. Então é um desafio tentar entender como é que esses vetores afetam a diversidade biológica e a provisão de serviços ecossistêmicos no quadrilátero. E esse é o foco de um projeto de pesquisa que a gente tem aqui, envolvendo vários alunos de mestrado, doutorado e iniciação científica, para tentar contribuir um pouco, e usando mamíferos como ferramenta, como grupo focal, tentar ver como é que esses organismos respondem a essas pressões e a essa variação ambiental. Tentar entender isso e como é que isso pode variar ao longo do tempo. Legal, mas aí, então, esse projeto, além dessas ferramentas que você disse de mapeamento, de determinar quais são os usos do solo, do quadrilátero, você também faz esse trabalho de base, procurando acessar a lista de espécies mesmo, de mamíferos. Sim, temos 2 vertentes no projeto. A primeira delas que já está praticamente concluída, que é um mapeamento mais detalhado do uso e ocupação do solo, que foi o projeto de mestrado de uma aluna, a Gabriela. Junto com esse projeto dela, ela também mapeou serviços ecossistêmicos, determinou alguns serviços importantes para as populações, serviços de produção de água, de manutenção de florestas, para captura de carbono, retenção de sedimentos. Então tem alguns serviços ecossistêmicos que ela mapeou no quadrilátero e viu como é que ele está montado agora, como é que eles estão hoje. A fase seguinte é avaliar como é que, considerando a dinâmica passada de mudança na ocupação, no uso do solo no quadrilátero, projetando cenários futuros de mudança do uso do solo no quadrilátero, como é que esses serviços ecossistêmicos que ela mapeou, como é que eles podem mudar no futuro. Então esse é um componente. O outro componente é de como é que a diversidade biológica pode estar distribuída nesse quadrilátero, e focado, como eu falei, em mamíferos. A gente tem espalhado no quadrilátero mais de 120 pontos de coleta de mamíferos de médio e grande porte. Estamos tentando ampliar isso também para outros organismos, outros mamíferos. Morcegos vai entrar agora. Pequenos mamíferos é um desafio por conta da dificuldade do esforço de campo que demanda, mas a gente estamos planejando incorporar isso também no projeto. Tentar entender então como é que a diversidade está variando nesse sistema, nos diferentes tipos de vegetação, e cada um desses tipos de vegetação com diferentes tipos de impacto antrópico. O projeto está avançando, ele conta com o apoio tanto da CAPES quanto da FAPEMIG. O projeto é um projeto caro, precisa de dinheiro para campo, apesar de, como você falou, estamos perto de Belo Horizonte, ainda assim envolve uma logística considerável. Então ele tem apoio da CAPES e da FAPEMIG, e a gente conta com parcerias internacionais também nesse projeto. Uma pesquisadora da Colorado State University, dos Estados Unidos, que participou com a gente da elaboração do desenho amostral e está ajudando também, vai ajudar também nas análises dos dados, a doutora Larissa Bailey. Bacana, Adriano. Eu tenho acompanhado de perto esse projeto e sei que vai trazer muitos resultados bacanas, principalmente pelo que você falou, o quadrilátero é realmente um laboratório aí de experimentos que tem muita ação antrópica, mega diversidade e vários serviços ambientais prestados para uma das maiores cidades do Brasil, que é Belo Horizonte. E, inclusive, esse ano você publicou um artigo na Science, que é uma das revistas aí de renome internacional, justamente falando por um acontecimento que todo mundo acha que teve ciência que aconteceu, que foi aquele desastre lá da represa de Mariana. Sim.
invadindo aí o Rio Doce. Sim. E conta um pouco desse artigo, o que vocês trataram nele e qual que era a intenção dele, assim, para chamar a atenção para essas mudanças aí na legislação e tudo mais. Como vocês sabem, o desastre Mariana, no final do ano passado, a barragem de rejeitos que rompeu está na cidade de Mariana e atingiu um distrito diretamente, que foi Bento Rodrigues, e outros distritos a jusante. Mariana está inserida no quadrilátero do Filipe, então o primeiro impacto direto foi na região de estudo nosso, inclusive, né? A gente tem algumas estações de coleta próximas ali da região. Vamos ver se... acho difícil são poucos pontos amostrais, né? Ninguém planeja um desastre desse tipo, ninguém imagina que ele vai acontecer, então não temos uma rede de informações que talvez pudesse dizer diretamente qual o resultado direto, imediato do impacto. O antes e depois. O antes e depois a gente não vai ter o suficiente. Mas andando pela região e pelo resto do Rio Doce, o que a gente viu foi um estrago considerável, um impacto direto muito forte, principalmente na calha do Rio Doce, das margens, e o impacto que a gente também não sabe exatamente como é que ele vai repercutir pelos cursos d'água que margeiam, que chegam no Rio Doce. Então, um desastre bem complicado, difícil de lidar, que ainda está trazendo consequências e que não foi de todo remediado. E acho que vai demorar muito tempo ainda para ser aliviado. Essa situação trouxe à tona algo que é extremamente comum, que é a norma na atividade de mineração na região do quadrilátero e possivelmente em outras áreas do Brasil, que é o processo como é feito o processo de licenciamento ambiental nesses projetos. Não só o licenciamento em si, mas o monitoramento desses licenciamentos, né? Que aqui são centenas, né? A todo tempo. E eles são, da forma como ele é feito, ele é desvinculado com a realidade biológica, com o impacto que esse empreendimento traz sobre a biodiversidade, e geralmente ele é picotado em cada uma das atividades que a empresa de mineração apresenta ao órgão ambiental, demanda um estudo de impacto, e geralmente desvinculado com as etapas anteriores, ou desvinculado de forma mais sistêmica com os diferentes impactos que outras empresas de mineração, outras minas, às vezes da mesma empresa, impactos que elas produzem no entorno. Então, esse desastre talvez teria sido o momento para que a sociedade, embasada, apoiada pela informação científica, pela comunidade científica, e coordenado talvez pelo Ministério Público, que tivesse sido o momento para a gente repensar a maneira como a gente licencia empreendimentos ambientais com grande risco, grande potencial de impacto, tanto para a biodiversidade quanto para a sociedade, para populações humanas. E aí, assombrosamente, ao invés de ter sido um gatilho, um lamentável gatilho, para a gente provocar essa discussão sobre o licenciamento e monitoramento de empreendimentos que afetam a biodiversidade, foi o contrário. Logo após, alguns meses após o desastre, ganhou força no Congresso uma discussão sobre a proposta de emenda constitucional que flexibilizava o processo de licenciamento e que ia beneficiar essas grandes empresas que têm, sim, que apresentam risco de degradação, de provocar impactos ambientais. E aí a nossa publicação na Science foi um pouco sobre isso também, sobre discutir os riscos potenciais, os riscos emergenciais de mudanças na legislação que flexibilizavam o processo de licenciamento ambiental, que conferiam autonomia para a empresa que está provocando impacto, ela própria executar, monitorar e avaliar o seu próprio empreendimento.
tirava do poder público a capacidade de fiscalização, reduzia a capacidade de fiscalização do poder. Junto a essa PEC, outras propostas de lei, outros projetos de lei apresentados, também atacavam, iam minando a nossa legislação ambiental. Por exemplo, uma proposta de lei que discutia a possibilidade de atividade econômica de empreendimentos de alto impacto sobre áreas protegidas e terras indígenas. O que a gente começou a perceber foi, ao que parecia, um conjunto de ações isoladas, mas que talvez fizessem parte de um planejamento mais sistemático de ataque à legislação ambiental atual do Brasil, que, longe de ser boa, é rigorosa. Longe de ser perfeita, ela cumpre o seu papel, que precisa de melhorias, que precisa de ajustes. Em algumas etapas, ela é extremamente burocrática, lenta, e que talvez pudesse ser aprimorada e pudesse se tornar mais efetiva. Para citar um exemplo, tem uma aluna de mestrado que o projeto dela é avaliar a efetividade e eficácia dos programas de monitoramento de biodiversidade em áreas impactadas no quadrilátero ferrífero. Então o foco da pesquisa dela é juntar para as áreas de mineração, para algumas atividades de mineração no quadrilátero, todos os relatórios de impacto ambiental que propuseram, como medida mitigadora, monitoramento da biodiversidade e avaliar a qualidade técnica dessas propostas, executadas ou não, a consistência metodológica e a capacidade dessas propostas de monitoramento de responder a alguma pergunta específica. Ela ainda está na fase de análise dos dados, mas algo que ela já relatou foi o seguinte: esses empreendimentos de mineração no quadrilátero ferrífero, que propuseram medidas com medida mitigadora monitorar a biodiversidade, os projetos são inconsistentes, mal executados, de curta duração. Então, quando você fala em monitoramento, você imagina que você vai acompanhar um determinado grupo biológico, parâmetros populacionais, ou da estrutura da comunidade, ou parâmetros reprodutivos desse indicador biológico ao longo do tempo. Dependendo do indicador, se é um mamífero, por exemplo, você precisa de um tempo considerável para ver eventuais mudanças. Claro, e se o empreendimento afetou... E se o empreendimento é afetado, isso aí. O que a gente tem visto? Que os indicadores são mal escolhidos. Para um determinado impacto, escolhe-se um grupo de indicadores biológicos que não tem nenhuma relevância, nenhuma relação com o impacto que foi indicado pelo relatório. Geralmente, quando existe algum tipo de relação, esse indicador é capaz de responder a um eventual impacto. O tempo de coleta de dados é limitado a 2 anos. Não existe um antes e um depois, uma linha de base para saber como é que esses parâmetros populacionais antes e como é que ele vai ser depois. O procedimento metodológico ele se altera ao longo do tempo. Então ele começa de um jeito, na metade já mudou a metodologia, no final você não consegue saber, mesmo que tenha um tempo amplo, você não consegue contrastar os resultados daquele parâmetro biológico que os biólogos de campo coletaram no final com aquilo que tinha no início, porque as metodologias são distintas. Ou seja, para boa parte desses monitoramentos que a gente tem visto, é que eles são um gasto desnecessário de dinheiro, um dinheiro mal empregado. E aí isso penaliza todo mundo. Claro. Penaliza a empresa que está tentando cumprir a legislação e até pode conseguir, mas não da melhor maneira. Penaliza principalmente a biodiversidade, porque a gente não sabe, a gente não consegue dizer se aquele empreendimento está causando impacto, e penaliza o tomador de decisão, que ele não consegue ter um instrumento para auxiliar na gestão, na fiscalização do empreendimento. Então, é um momento, talvez, a gente acreditava que era o momento de repensar esse tipo de procedimento ambiental no Brasil.
de, ao invés de propor leis, projetos, emendas constitucionais que tiram o poder de fiscalização e de acompanhamento desses empreendimentos, desses empreendimentos potencialmente impactantes na biodiversidade, ao invés de propor leis que tiram esse poder, era a hora de sentar com a comunidade científica e propor ferramentas mais consistentes, mais viáveis. Né? Claro, existe essa rigidez locacional mesmo, né, dos recursos. A gente precisa de minério, ele precisa ser explorado. Sim. E a legislação está aí para reger todos os instrumentos necessários para que isso aconteça de uma maneira sustentável, né? Nesse ponto é até utopia demais, né? Porque é um recurso escasso ali e isso existe em determinados lugares. Sim. Mas que pelo menos se pense numa maneira interessante de gerir mesmo essa exploração desse material, né? E entra nessa discussão de políticas públicas mesmo, que é o que rege a conservação. Não adianta você apontar áreas insubstituíveis, áreas que estão ameaçadas, que prestam valorosos serviços ambientais, se isso não for transformado em leis, né? A aplicação disso que determina a conservação não da região. No quadrilátero, por exemplo, tem uma série de unidades de conservação, né? Áreas algumas recentes, outras mais antigas, que protegem alguns componentes importantes da biodiversidade. Só que no quadrilátero, como também acontece em Carajás, um componente específico da biodiversidade está descoberto, que é aquele conjunto de organismos associados à vegetação que cresce sob canga, que são aqueles afloramentos de minério de ferro, que formam um tipo de solo no qual apenas alguns tipos vegetacionais são capazes de crescer e que a eles estão associados alguns organismos muito específicos e endêmicos. Só existem naquela região. Só existem naquela região. O que acontece com a canga? É o alvo da atividade de mineração. É embaixo dessa vegetação de canga que se encontra o minério de ferro, que vai ser explorado. Quanto dessa vegetação de canga está protegida em unidade de conservação no quadrilátero ferrífero? Eu não tenho exatamente os números, mas a proporção é muito pequena. Talvez no máximo 300, 400 hectares de canga estão protegidos. O resto está para ser explorado, para ser degradado. Não, exatamente isso, professor. Eu acho que todos têm que participar, né? E justamente por causa disso que a gente está fomentando essas ideias aqui na conferência. Todos têm que participar disso. E o investimento na ciência, tecnologia no geral, sempre traz resultados, né? Então a gente não pode abrir mão disso, independente do cenário aí econômico do país ou político. Justamente por isso que a gente está fomentando essas discussões aqui na internet, que é uma ferramenta útil aí nesses dias de discussão para alcançar todas as pessoas. Então a nossa conversa está chegando ao final aí. Eu acho que a gente discutiu muitas coisas relevantes aí, tá? Eu espero que o pessoal tenha gostado da conversa. E para finalizar, você tem algumas dicas aí, sugestões para as pessoas que, ou da academia, ou biólogos, ou profissionais da conservação, ou aqueles que têm interesse em contribuir de alguma maneira para resolver esses problemas aí que vão afetar todo mundo, né? Todo mundo tem que participar mesmo. Olha, tem várias, né? Assim, acho que a primeira delas é se informar com material de qualidade, né? Então tem que ler bastante. Se um biólogo quer ir nessa linha de seguir, né, na biologia da conservação, tem muita literatura disponível em português, tem bons livros textos, tem bons livros mais aprofundados sobre biologia da conservação, alguns recentes, um livro editado chamado Biologia da Conservação, editado pelo pessoal do FRJ, da UERJ. É um livro muito bom, tem um bom embasamento conceitual teórico sobre ferramentas em biologia da conservação. Então, a bibliografia está bem disponível. Se quer ir mais a fundo, uma série de periódicos importantes na área. Todo dia, né?
Então, assim, tem que ler muita ciência, tá? É muito rápido. Eu sei que a quantidade de produção de artigos científicos hoje é muito maior do que na época que eu era aluno de graduação. Na época eu conseguia acompanhar o que estava, hoje em dia já está mais difícil. Mas, assim, um biólogo que quer seguir na área tem que ler pelo menos 5 artigos por semana sobre o tema de interesse e alguns temas mais gerais. E aí, Biological Conservation, Conservation Biology, Oryx, tem uma série de periódicos científicos que são de qualidade, são importantes para serem lidos, quem quer seguir nessa área. De uma maneira mais geral, e para temas talvez mais atuais, tem alguns sites que são importantes no Brasil. 2 deles eu queria destacar. O ECO é um site importante com bons textos sobre questões de conservação da biodiversidade, numa linguagem menos técnica, menos acadêmica, menos científica. O site do Observatório do Clima, que também é um site interessante, importante para a discussão sobre mudanças climáticas e como é que o Brasil está se posicionando em relação a isso. As palestras de vocês na conferência são todas elas excelentes, tem muita informação útil, importante ali, acho que vale a pena o pessoal se inteirar das outras palestras, né? São muito bacanas. E dedicação pessoal para tentar seguir por essa linha, por essa vida profissional, que é muito bacana, que é muito interessante, e você se sente contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, para a conservação da biodiversidade, de uma maneira responsável, bem embasada, solidificada em ciência. Eu acho que é uma profissão feliz, que te dá uma satisfação pessoal bem bacana. Acho que se você conhece biólogos da conservação, muitos deles são relativamente pessimistas, mas quando a gente consegue, de alguma maneira, contribuir para a conservação de uma espécie, para a proteção de uma área, para a melhoria da qualidade de vida de pessoas que dependem de recursos naturais, quando você vê isso acontecendo, isso dá uma satisfação pessoal também, e a gente quer isso, né? A gente quer trabalhar bem com o que gosta e vendo resultados. Na nossa área, qualquer resultado fez a diferença mesmo para uma espécie que seja, ou para a sociedade como um todo. Exatamente. Pessoal, foi um prazer aí conversar com você. Obrigado novamente pelo aceite. Espero que vocês tenham gostado. Procure se inteirar, né? Analisem essas dicas aí com carinho, que todo mundo tem que participar mesmo dessa discussão. Valeu demais. Abraço. Falou.